Para você que chega agora aqui ao Jornal Jovem Pan, mais uma vez obrigado pela sua audiência. Estamos, claro, falando e analisando a escolha do novo Papa. E temos um convidado agora. O nosso convidado, o nosso entrevistado é o historiador e especialista em ciências da religião, Rodrigo Coppe. Tudo bem, professor? Boa noite mais uma vez por estar aqui conosco na Jovem Pan. Muito bem-vindo. Boa noite, Thiago. Boa noite aos espectadores aí da Jovem Pan. Bom, professor, eu lembro que nós falamos com o senhor alguns dias, talvez algumas semanas, nessa hora em que nós ficamos na expectativa para saber efetivamente qual vai ser o rumo da igreja. O senhor acha que é algo de continuidade que podemos esperar, ou é algo, talvez, não sei se o termo correto, é uma igreja um pouco mais ao centro, não tão para um lado, nem tão para o outro? Bem, a escolha de Prevost, ela demonstra a escolha pela moderação. É impressionante como a Igreja Católica, enquanto instituição, ela consegue tirar dali de dentro desse colégio de cardeais um líder que parece ser necessário para aquele momento, tanto da igreja quanto da igreja no mundo, né? Então, Prevost, quando ele traz esse nome de Papa Leão XIV, claro que ele está aí numa grande linhagem de papas, mas o seu antecessor, Leão XIII, foi também um papa, ou foi um papa, né, que a gente espera agora de Prevost, de construtor de pontes, né? Leão XIII, ele viveu na virada do século XIX para o XX, né, um momento de inflexão histórica, de emergência das ideologias liberais, da ideologia socialista, e ele teve que lidar também com uma industrialização bastante avançada e com a pobreza, né, que também vinha com essa industrialização, com os operários. Então, Leão XIII, ele fez essa ponte com o mundo social daquele momento. Era uma igreja muito fechada em si, ele abriu a igreja no sentido de tentar propor algo, e não apenas condenar o mundo, mas propor algo ao mundo. Então, o Prevost, trazendo esse nome, ele traz essa simbologia. Além disso, Tiago, a simbologia da roupa que ele aparece, né? Ele retorna com a roupa, com a moseta vermelha, que é aquele pano vermelho sobre a batina branca, né? E volta com a estola papal, né, bordada. Isso é um sinal também para os grupos mais conservadores, né? Por quê? Porque esse simbolismo é o simbolismo da autoridade papal, da autoridade doutrinal e disciplinar, que é a figura do Papa. Professor Rodrigo, vou chamar os nossos comentaristas, Dora Kramer, e mais cedo a gente se falava sobre os trajes que o Papa usou hoje ao aparecer na Praça de São Pedro, e talvez foi o Papa Francisco que quebrou um pouco essa tradição por estar só de branco. Dora Kramer. Pois é, e agora o professor Rodrigo nos traz a explicação. Pronto, não preciso nem mais perguntar, porque já me esclareceu, eu tinha essa dúvida. A minha questão é sobre o perfil, porque ele é considerado, o Papa Leão XIV, ele é considerado um moderado e também um reformista. É claro que uma coisa não exclui a outra. O que eu queria dos senhores é exatamente como é que se compõem essas duas características, como é que elas caminham juntas? Uhum. A moderação de Prevost me parece prevalecer na sua personalidade, né? Então, ele é mais reservado, ele traz a questão dos costumes que o Papa Francisco tensionou um pouco a partir dos seus gestos, né? Prevost, ele é um pouco mais contido, pelo menos até o momento, né? Porque depois que se torna o Papa também, a gente também tinha um Papa a gente tinha o cardeal Bergoglio, né, na Argentina, de uma forma, e depois que ele se tornou Papa, ele foi aparecendo de outras formas. Então, ele tem essa questão dos costumes, ele não abre muito essa perspectiva moral da igreja, mas, ao mesmo tempo, é um reformador e é um conciliador. Eu acho que a mensagem que os cardeais nos dão com essa eleição
e com esse nome, Leão XIV, é de conciliar, né? É preciso conciliar. Leão XIII, além de tudo, nessa virada do século XIX e XX, a gente vivia na França a Terceira República, né? Uma república muito secularizada, agressiva, inclusive, em relação à igreja, e Leão XIII ele tentou fazer ali tentar uma reconciliação entre franceses monarquistas, porque naquele momento você era monarquista, ser católico era ser monarquista, né? Mas já tinha um grande grupo de católicos liberais e tudo isso. Então existia uma divisão na igreja da França e ele tentou, né, Leão XIII, resolver esse problema, não com muito sucesso. Então esses paralelismos aí históricos são muito interessantes quando a gente pensa nesse nome, nesse significado. Professor Rodrigo, questão agora de Cristiano Vilela. Professor, boa noite. Professor, eu me lembro do contexto de Bento XVI sucedendo a João Paulo II, que muitas vezes, no imaginário popular das pessoas, de uma forma geral, acabava sofrendo um pouco com a diferença de João Paulo II, um papa muito carismático, com grande apelo em relação à sociedade, e Bento XVI talvez com um perfil mais introvertido, sem essa mesma característica. É possível que tenhamos isso novamente, Papa Francisco, um papa também com grande apelo, muito forte, muito querido por diversos segmentos. Talvez o novo Papa Leão XIV, talvez possa ter um pouco mais de dificuldade, eventualmente sendo comparado ao seu antecessor e eventualmente para adentrar em todas as bolhas, muitas vezes ultrapassando os limites da própria igreja? O Leão XIV, Prevost, ele tem uma experiência de pé no chão, né? O que isso significa? Ele tem o pé na paróquia, o pé na igreja, a relação com as pessoas. Então ele não é um papa teólogo no sentido como o Joseph Ratzinger, Bento XVI, que vivia na universidade. João Paulo II também era um poeta, né, um escritor, ator, né? Então essa é a figura do Prevost. A gente vai ter que ir observando, né, como é que a sua vivência na América Latina, no Peru, né, numa região das mais pobres do Peru, como é que isso vai aparecer no seu jogo de cintura, vamos dizer assim, com os católicos e com o mundo, né? Então, ele, claro, perto de Francisco, né, Francisco é Francisco, né? Bento XVI, cada pessoa traz a sua personalidade, e isso nós vamos aprender. Hoje eu estava ouvindo uma pessoa falar assim: eu gostava tanto do Papa Francisco, agora como é que eu vou passar a gostar do outro Papa? Eu falei assim: vamos esperar para ver, né, como é que vai ser esse caminho dele. O professor, mais uma questão. Ele é nascido nos Estados Unidos, mas tem, como a gente já falou aqui, toda essa ligação com a América Latina por causa da passagem dele pelo Peru e além dele ser naturalizado. Para os Estados Unidos, o que representa ter um Papa? Porque isso nunca tinha acontecido antes. Isso é um fato realmente histórico, né? A igreja vem se deslocando, então, né, geograficamente, Polônia, Alemanha, Argentina e agora Estados Unidos, né, com o pé na América Latina. É muito significativo isso, né? À medida que o Prevost ele representa, porque é um país de maioria protestante, né? Então a gente tem esse elemento ainda. E claro, a gente não viu acontecendo um papado com um cardeal americano antes, à medida que o século XX passou dividido entre duas potências. A gente está falando da Guerra Fria, então tudo isso era um problema, né? A igreja escolher uma figura dos Estados Unidos para ser o Papa, né? Isso poderia gerar ainda um pouco mais de problemas ali num cenário já bem agravado da Guerra Fria, principalmente na década de 60 e início de 70. Então, agora a gente precisa ver como isso vai cair também geopoliticamente, porque tem essa questão agora, né? Quer dizer, você tem Trump e você tem Prevost, né? Como é que isso vai se equilibrar nessa balança e como é que vai ser essa relação? Porque Prevost, inclusive, já fez algumas críticas aí em redes sociais
a política de imigração, né? Então a gente vai ter que observar como é que vai ser se vai ser mais tensionado ou não essa relação com o presidente norte-americano. Mas pensando que Prevost tem 69 anos, será um longo pontificado, então nós teremos aí muito tempo ainda pela frente, né? E o que vai acontecer nos Estados Unidos depois de Trump. Professor Rodrigo Kopp, especialista em ciências da religião, muito obrigado mais uma vez pela sua gentileza, por nos atender. Sempre bom ouvi-lo, professor. Um abraço. Eu que agradeço, um abraço a todos.